Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, nesse dia maravilhoso, 23 de abril de 2023, palavra viva e eficaz do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que faz aniversário hoje. Dia especial para você, uma palavra viva e eficaz para o seu coração. Deus sempre tem uma bênção preparada para o seu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1. Ao capítulo 2, versículo 9. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus, para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo à minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos, polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio de espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, que era, outrora o nome de Hebrom, Kiriate-Arba. E feriram a Sesai, e a Imã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Kiriate-Sefer. E disse Caleb: Quem ferir a Kiriate-Sefer, ia tomar-lhe daí a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Caleb lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou seu nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera. E dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram-na a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição,
nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naló, porém os cananeus ficaram habitando com ele, e foram tributários. Tampouco Asser expulsou os moradores de Acor, nem os moradores de Sidom, nem de Alabe, nem de Aquisibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém eles foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amoreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amoreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim. Porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amoreus desde a subida de Acrabim, desde a penha, e dali para cima. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurada, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão com espinhos nos vossos ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 29 ao capítulo 22, versículo 13. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado. Vós sabeis, por vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como o entregaria.
os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhes entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João dizer: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Amém, irmãos? Salmo 90, versículo 1 ao 91, versículo 16. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela sua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e é enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos, farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos de todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura e de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos? Provérbios 13, 24, versículo 25. O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade.
Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.